Você sabia que algumas multas podem reduzir o limite de pontos da sua CNH? Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e estou aqui para trazer essa informação super valiosa para você hoje, que a partir da mudança da lei de trânsito, algumas multas passam a reduzir o limite de pontos que você pode somar na sua CNH. Esse é um tema bastante importante e a gente já vem falando sobre isso há um tempo aqui no canal. Você que já está inscrito e vem acompanhando todos os nossos conteúdos, especialmente os que a gente fala sobre a mudança da lei de trânsito, que recentemente alterou profundamente o Código de Trânsito brasileiro, eu preciso agradecer você, porque você não só vem cumprindo um papel muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, para que permita que o nosso conteúdo atinja mais motoristas, mas também agradecer você por sempre estar procurando conhecer os seus direitos e também procurando se tornar um motorista mais consciente, contribuindo assim com o trânsito que todos nós utilizamos e convivemos no nosso dia a dia. Então, meu muito obrigado. Esse vídeo é uma sequência desse conteúdo e aprofunda um dos pontos da mudança da lei. E aqui eu vou falar especificamente sobre 10 multas que reduzem o limite de pontos que você pode acumular na sua CNH. Mas antes, vamos aqui passar por alguns pontos rápidos. É importante que a gente entenda primeiro que a partir da nova lei, os pontos limites na CNH do condutor foram alterados. A partir de agora, o motorista pode somar 40 pontos na CNH desde que não cometa nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. Mas caso ele cometa uma infração gravíssima em 12 meses, esse motorista vai ter a possibilidade de ter a carteira suspensa com 30 pontos. Caso esse motorista cometa 2 ou mais infrações gravíssimas, ele só poderá somar 20 pontos na sua CNH. Então, é muito importante você entender que, a partir de agora, todas as infrações gravíssimas reduzem os pontos que você pode somar na sua CNH. Eu trouxe aqui algumas delas que você pode não saber, mas reduzem os pontos que você pode somar na sua carteira de habilitação. Aqui, vamos para quais são as principais multas que podem trazer esse efeito. Bom, dirigir o veículo de categoria diferente da CNH. A multa do artigo 162, inciso 3 do Código de Trânsito. Essa infração, além de ser uma multa gravíssima, ela tem o fator multiplicador, ou seja, a penalidade da multa gravíssima é multiplicada por 2 vezes, chegando ao valor de R$ 586,94. E essa multa soma 7 pontos na carteira e reduz a possibilidade de o motorista ter o limite de pontos de 40, né? Então, aqui, além de tudo, vale lembrar, a multa de dirigir o veículo com uma categoria diferente da CNH ainda obriga que o motorista tenha ali a retenção do veículo até que algum condutor habilitado se apresente, né? Até que a solução que impede aquele motorista de circular seja resolvida e, no caso, precisa ser apresentado um condutor habilitado para aquele tipo de veículo. A próxima multa, dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias, ou seja, a multa do artigo 162, inciso 5 do Código de Trânsito brasileiro. O condutor deverá pagar a multa no valor de R$ 293, ou seja, essa multa é uma multa gravíssima sem fator multiplicador, tem a soma dos 7 pontos na habilitação e também ele tem o recolhimento e a retenção o recolhimento da habilitação e a retenção do veículo até que seja apresentado no local da infração um motorista habilitado que possa seguir conduzindo aquele veículo sem nenhum tipo de problema. Bom, a próxima, transportar crianças sem o dispositivo adequado. A lei da cadeirinha, que vem na nova lei regulada no artigo 168. Esse é um ponto muito importante e que nós temos um vídeo específico sobre a nova lei de trânsito e as suas consequências, em que você pode saber mais sobre a nova regra da cadeirinha e como que isso aconteceu ao longo de todo o processo legislativo que culminou com a mudança que agora está vigente da lei de trânsito. Mas vale lembrar, de uma forma bem rápida, que na proposta inicial havia a pretensão de não haver multa de trânsito para o condutor que transportasse criança sem o dispositivo adequado, sem a cadeirinha. Mas na redação final, não só houve a manutenção da multa, como também
houve a inclusão de novas necessidades para que o motorista pudesse abrir mão do uso desse dispositivo especial. A nova lei determina que crianças com menos de 10 anos e agora o acréscimo que foi trazido pela nova lei e que não tenham atingido 1,45 m de altura devam ser transportadas no banco traseiro dos automóveis com um dispositivo de retenção adequado para cada idade. O não cumprimento dessa regra é uma multa que gera 7 pontos na habilitação, a penalidade é dos 293,47, ou seja, não tem fator multiplicador, e leva 7 pontos na CNH. Bem, eu aqui gostaria só de fazer uma referência para você. Essas multas gravíssimas, algumas delas têm um fator multiplicador. A gente pôde ver lá que na primeira multa que eu trouxe tinha o fator multiplicador de 2 vezes, mas nessas outras não tinha nenhum fator multiplicador. Eu vou deixar um conteúdo aqui para que você saiba mais sobre o que é o fator multiplicador nas multas gravíssimas e multas que têm esse fator que é aplicado gerando multas bem mais caras. Mas para que você entenda rapidamente, o fator multiplicador ele é um elemento trazido na lei que para multas que são ainda mais graves ou multas que se destacam pela sua gravidade, têm uma penalidade maior ainda do que aquela prevista para as demais multas gravíssimas. E para isso, o legislador trouxe a possibilidade de pegar o valor da multa gravíssima e multiplicar por algum fator que seja compatível com a gravidade daquela multa. Um exemplo é a multa da lei seca, que tem um fator multiplicador de 10 vezes, ou seja, esses R$ 293 multiplicados por 10, que dá quase R$ 3.000. Bom, vamos à próxima multa. Estacionar em vaga reservada para idosos ou pessoas com deficiência. É o artigo 181, inciso 20 do Código de Trânsito. Essa infração gravíssima conta com uma penalidade de multa, que é os R$ 293, 7 pontos na carteira e, claro, a possibilidade da remoção do veículo como medida administrativa. Aqui, nesse caso, a possibilidade de remoção do veículo é a possibilidade, ou às vezes até a necessidade, que o agente de fiscalização tem de remover o veículo para sanar a infração, para fazer com que cesse o dano causado por essa infração. E aqui é a ideia do guincho, O carro estacionado em um local proibido pode ser guinchado. A próxima multa é transitar em faixa exclusiva ou corredor de ônibus. É o artigo 184, inciso 3. O condutor que comete essa infração, ele deverá pagar a multa, de novo uma multa gravíssima sem fator multiplicador, e arcar com os 7 pontos na carteira. Aqui também existe a possibilidade dele ter o veículo removido como uma penalidade administrativa prevista no tipo da infração. Bem, ultrapassar pela contramão de local proibido, o artigo 203. Essa é uma multa que infelizmente é bastante recorrente, mas que é uma multa que tem a previsão não só da penalidade em si, mas aqui de um fator multiplicador mais alto pela gravidade ou pelo risco que isso traz no nosso trânsito. Então, ultrapassar pela contramão em local proibido, A popular ultrapassagem em local proibido. Essa é uma multa que tem uma variação de ultrapassagem pelo acostamento, Que pode ser também enquadrada nessas mesmas especificações aqui, e é uma multa bastante grave e traz essa penalidade multiplicada por 5 e também os 7 pontos na CNH. E como todas as outras multas que a gente citou acima, reduz o limite de pontos que você, motorista, poderá ter na sua CNH a partir da nova redação da Lei de Trânsito. Aqui eu acredito que a gente vai falar de uma multa também bastante comum de acontecer, que é ultrapassar o sinal vermelho, ou furar sinal vermelho, que é descumprir a regra que o semáforo, quando está com o sinal vermelho, o motorista não pode avançar. É o artigo 208 do Código de Trânsito, bem simples, penalidade de multa de R$ 293 e o acúmulo de 7 pontos, mas também é uma penalidade que o motorista deve cuidar agora de forma muito mais atenta, porque reduz o limite de pontos que ele pode ter na CNH. Outra questão muito importante e que foi trazida pela nova Lei de Trânsito, protegendo esse modal que é tão importante para trazer opções dentro das nossas cidades e dentro de novos contextos de vida, inclusive, é a ideia de proteger ou de preservar a segurança dos ciclistas. Então, a nova lei traz a possibilidade da multa por não reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista. É o artigo 220, inciso 13.
Nesse caso, a nova lei torna a infração gravíssima, antes era apenas grave. Então, existe aqui a possibilidade de uma multa grave, com uma pena sem fator multiplicador, ou seja, de R$ 293 e a adição dos 7 pontos na carteira. Eu considero que essa é uma alteração bastante importante e que pode trazer mais segurança ao trânsito, mas vale lembrar, exige o respeito de todos, não só do motorista, como também do ciclista, porque, como eu gosto de dizer, o trânsito é uma ação coletiva. Todos nós estamos envolvidos e somos responsáveis pela nossa e pela segurança dos demais que dividem conosco esse espaço público. Então, é sempre bom lembrar que aqui cabe a todos nós sermos responsáveis. Bem, a próxima multa é conduzir o veículo sem registro, sem placas ou com as placas danificadas. Aqui tem uma observação bem importante para trazer para você. Essa infração prevê a penalidade de multa, sem fator multiplicador, 7 pontos na CNH e a remoção do veículo. Caso essa irregularidade não possa ser sanada no local da infração, então o veículo tem que ser removido para que possa ser consertado, para que possa ser corrigido esse erro. Aqui existe uma regra que é bem interessante de ficarmos atentos. Conduzir o veículo sem registro, sem placas ou com as placas danificadas é um erro que existe nas condições de manutenção do veículo. E esse tipo de infração, ela é ligada diretamente ao proprietário do automóvel, que é o responsável pela sua manutenção. Então aqui vale destacar que, mesmo que exista um condutor e que este condutor seja abordado e no momento da abordagem identificada essa infração, o responsável pela multa e quem vai perder ou quem vai ter a redução no seu limite de pontos da CNH é o proprietário do automóvel. Por fim, uma última multa, que é uma multa que talvez seja a mais comum de todas essas que a gente traz aqui, é a multa de dirigir utilizando o telefone celular, que é o artigo 252, parágrafo único. Bem, embora essa seja uma infração gravíssima, como eu disse, ela é uma das mais cometidas pelos condutores. A penalidade gera uma multa sem fator multiplicador e 7 pontos na CNH. Então, essas são multas que são multas gravíssimas, que, como eu trouxe aqui para você, tem uma penalidade bastante alta, bastante significativa e consequências que agora se tornaram ainda mais prejudiciais para os condutores, mas aqui é importante lembrar, todas essas multas gravíssimas elas não são autossuspensivas, ou seja, elas por si só não geram a suspensão da carteira de motorista dos condutores. Eles vão precisar somar os pontos para que possam ter a sua CNH suspensa pelo acúmulo de pontos. Mas aqui, caso o motorista incorra em uma ou mais multas dessas que eu listei, ele vai ter a redução gradual do limite de pontos que ele vai poder somar na sua CNH. Caso você queira saber um pouco mais sobre como vai funcionar a nova suspensão por pontos na CNH, eu tenho um conteúdo muito completo sobre todas as informações das regras de suspensão a partir da nova lei de trânsito e eu vou deixar um link aqui para que você tenha acesso a esse vídeo. E também, caso você tenha outras dúvidas ou queira consumir mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades que estão acontecendo na nova lei de trânsito. E aqui é uma dica muito importante. Sempre quando existe uma nova lei entrando em vigor, os órgãos de trânsito se movimentam para deixar mais claro como que vai ser aplicada essa mudança legal. E por isso, provavelmente nos próximos meses, haverão muitas novidades e se você se inscrever, pode ter certeza que vamos manter você totalmente atualizado sobre tudo o que acontece no direito de trânsito e você assim fica sempre por dentro dos seus direitos e de tudo aquilo que precisa para manter a sua CNH e poder dirigir tranquilamente. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos ficar muito felizes se pudermos ajudar. Se você tem alguma multa, se alguma infração dessas aqui chegou na sua casa e você precisa de ajuda, também nos comentários eu vou deixar um link para você ter uma consulta totalmente gratuita e a gente poder ajudar você a entender mais as possibilidades no seu caso e se é possível um recurso para reverter essa multa. E caso você tenha ficado com qualquer dúvida e queira que a gente ajude você com isso, não se esqueça que estamos sempre à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.